E para falar mais sobre todo esse cenário, da pandemia no país, extremamente crítico, em meio ao avanço da Covid-19 e também da alta ocupação dos leitos de UTI, eu vou conversar agora com o Dr. Alexandre Naime, que é o chefe de infectologia da Unesp e também membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, nós trouxemos aí o cenário aqui para São Paulo, a Caterina Schutt, uma situação extremamente delicada. Doutor, qual é a saída? De fato, é esse isolamento social crescer em todo o estado, não apenas aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil? Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos da Jovem Pan News. Realmente, na verdade, nós estamos vivendo o pior momento da pandemia, tanto em termos estaduais quanto em termos nacionais. Nós estamos aí flertando, infelizmente, com a taxa de 2.000 óbitos por dia e verificando a curva de ascensão dos casos novos e dos óbitos, possivelmente esse número pode chegar a 2.500 ou até 3.000 óbitos por dia num curto intervalo de tempo. Portanto, infelizmente, é necessário que medidas mais restritivas de circulação da população, seja qual for o nome que seja dado, lockdown, fase vermelha, isso aconteça, porque esse é o preço que se paga por aquelas festas, aquelas reuniões de final de ano que tanto a gente insistiu para que não fossem feitas, aquelas reuniões de família entre amigos, e o vírus se propagou, acabou atingindo um grande número de pessoas em janeiro. A doença tem o seu curso aí de incubação de cerca de 14 dias, mais 7, 14 para ficar a pessoa doente, e nós temos agora o colapso do sistema de saúde. Aos poucos, como se fosse uma estrutura, um prédio que está caindo, algumas cidades, alguns estados vão colapsando, isso vai tendo um efeito dominó sobre outros estados que estão numa fase menos importante, mas fato é que se nada for feito agora, nós teremos um cenário ainda mais trágico do que já esse absurdo de 2.000 óbitos por dia. Doutor, houve um relaxamento de fato, em relação a... O senhor falou desse relaxamento e também qual que é a relação com essas variantes mais infecciosas, então? Quer dizer, foi o comportamento ou já é de fato aí a questão das variantes, as cepas novas aí do coronavírus? Marcelo, você sabe que nunca um avião cai por um motivo só, Geralmente é uma associação de fatores. Essa tragédia não tem só um fator como o único motivo. Nós temos a questão que eu falei do relaxamento, da falta de contribuição da população em relação às medidas de prevenção, mas temos também essa variante P1. A variante P1 é como se fosse uma cria, um monstro que foi criado aqui no Brasil. Ele foi identificado inicialmente ali no final de dezembro em Manaus. É um vírus que reúne algumas mutações extremamente perigosas. Uma delas faz com que a carga viral, a quantidade de vírus que a pessoa tem na nasofaringe, no nariz e na mucosa da boca e da garganta, seja até 10 vezes maior do que o vírus original. Isso, Marcelo, se traduz em uma pessoa, numa chance de transmissibilidade que é o dobro, 100% mais do que uma pessoa que tem o vírus original. É por isso que tantas pessoas também estão adoecendo. Imagina, se tem um vírus mais transmissível e uma população que não colabora com as medidas de prevenção, o cenário não poderia ser outro. E ainda nessa P1, existem duas dúvidas bastante preocupantes. A primeira delas é que ele foge da resposta imunológica, causa mais reinfecção. É uma pessoa que teve inicialmente uma Covid pelo vírus original, tem até 60% mais chance de ter uma reinfecção por essa variante P1. E a última dúvida é que tira o sono de todo mundo, A questão de talvez essa cepa P1, dessa variante P1, ter algum tipo de redução de eficácia em relação às vacinas. Então é uma mutação, uma alteração naquela spike, naquela proteína que se forma na superfície do vírus, que dá o nome, como se fosse uma coroa, aquelas espículas, e essa configuração pode ser alterada e mudar alguma coisa em relação às vacinas. É óbvio que esses resultados que eu falei são todos muito iniciais, são indícios, são alguns estudos preliminares, mas é bastante importante que a gente fique atento para que essa P1 não se torne um pesadelo ainda mais grave do que já é. Doutor, então a saída, isolamento social
e, ao mesmo tempo, esperar esse avanço da vacinação que passa a ser, claro, decisivo mesmo para evitar mais mortes e doentes aqui no país? Marcelo, você citou um ponto que, na verdade, é mais uma falha, né, do governo federal e de todo o sistema de saúde como um todo. A velocidade extremamente baixa, a velocidade de tartaruga lenta que a vacinação está andando. Talvez se nós começássemos a vacinação antes, lá em novembro, dezembro, essa variante nem teria aparecido, porque quanto mais eu vacino, mais eu protejo, mais eu impeço a propagação do vírus e evito que essas mutações perigosas, que essas variantes de atenção, né, do inglês Variant of Concern, VOC, elas acabam predominando. Então nós temos que aumentar o ritmo da vacinação, qualquer que seja a vacina, desde que aprovada pela Anvisa, desde que tenha mais de 50% de eficácia, e fazer o máximo possível de isolamento social, em que pese, como obviamente todos sabemos, né, Marcelo, a questão do impacto econômico, do impacto psicológico e de tudo que essas medidas restritivas mais exigentes trazem de efeito colateral para a população. Eu costumo dizer que lockdown ou medidas restritivas é que nem benzetacil para sífilis, né? É um remédio que dói, é um remédio desagradável, mas ele funciona. Doutora, ainda há muita resistência em relação às questões envolvendo máscaras, álcool gel. O próprio isolamento é muito questionado, da validade, procura muitas vezes, não há estudo que comprove que isso melhorou, piorou. O que o senhor pode falar em relação ao uso das máscaras e também do isolamento como fator decisivo nesse momento agudo que vivemos? É incrível, né, Marcelo? Porque não há dúvida na ciência, na literatura médica, sobre a eficácia do uso das máscaras e sobre a eficácia do isolamento social, do lockdown. Isso tanto em trabalhos publicados em revistas científicas, quanto as próprias guidelines, as próprias recomendações de todas as organizações científicas e também exemplos práticos já de vida real, já na pandemia, como, por exemplo, Inglaterra, Israel, Portugal acabou de sair de um lockdown extremamente efetivo, em que eles eram o país em que a taxa de transmissão estava mais alta agora no final de janeiro, e depois de um mês de fevereiro, obviamente bastante pesado, a situação mudou completamente. Então, quem faz esse tipo quem dá esse tipo de informação, Marcelo, de que máscara não funciona, de que lockdown não funciona, infelizmente está cometendo aquele velho crime que a gente conhece, que é a fake news. É colocar em dúvida algo que a gente já tem certeza, assim como existem outras fake news que você sabe muito bem, contra as vacinas, que as vacinas têm efeito colateral e por aí vai. Você começar a desacreditar coisas que já estão absolutamente sob comprovação científica é algo extremamente perigoso e que custa vidas. Doutor Alexandre Naime, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jovem Pan agora. Sempre um prazer estar com vocês. Marcelo, um abraço a todos aí da Jovem Pan News.